Em 1992, um crime brutal chocou o nosso Brasil. O assassinato covarde e premeditado de uma jovem de só 22 anos de idade por um colega de trabalho. Como se isso não bastasse, os envolvidos eram estrelas da novela que ia ao ar na TV Globo naquele momento. O crime mobilizou completamente nosso país e, como era de se esperar, não havia jornal ou revista que não falasse disso sem parar, né? Apesar de que todo o país estivesse de olho no desenrolar da investigação, a exploração desenfreada da mídia fez com que o crime parecesse um capítulo à parte da novela, chamando até as pessoas pelo nome do personagem. Para a maioria dos brasileiros, esse aspecto folhetinesco perdurou e as coisas nunca ficaram tão às claras assim. O caso em questão é o assassinato da atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, autora de novelas, no auge da sua carreira, quando atuava na novela De Corpo e Alma, escrita pela sua mãe, Glória Pérez. O crime que chocou o país foi cometido pelo seu par romântico na novela, Guilherme de Pádua, com a ajuda da sua então mulher. E é essa a história de um crime real e tão cruel que a nova minissérie da HBO Max, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, veio esclarecer para acabar de vez com todas essas dúvidas e mal-entendidos. Exatamente. A série documental, composta por 5 episódios, acaba de ser lançada na HBO Max e já ocupa o primeiro lugar em número de espectadores da plataforma no Brasil e na América Latina toda. A série conta com imagens de arquivo liberados por Glória Pérez, documentos e autos inéditos do processo, além de entrevistas também com a própria Glória Pérez, o ator Raul Gazola, que era namorado da atriz na época, viúvo dela, né? A Cláudia Raia, Glória Maria, dentre outras pessoas próximas de todo mundo ali. No dia 28 de dezembro de 1992, depois de um dia normal de gravação de novela, Daniela foi sequestrada por seu então colega de elenco e levada a um matagal na Barra da Tijuca. O carro era seguido por Paula, a esposa de Guilherme, e foi aí onde o casal brutalmente matou a Dani. Além de esclarecer e detalhar os fatos que ocorreram naquela noite por meio de laudos, entrevistas e muitas imagens de arquivo, Pacto Brutal também revela a ineficiência da polícia naquela época no processo de investigação do crime. A Glória praticamente foi fazendo o trabalho da polícia assim, sem limites. Contaminação da cena do crime também aconteceu. Desapareceu uma bolsa, por exemplo, com $6 mil do local. Vários outros deslizes tão escancarados assim que parecem ter saído literalmente da ficção, né, Maitê? Outro ponto alto de Pacto Brutal é a demonstração da má conduta também do jornalismo, que até então, naquela época, né, a imprensa marrom tinha uma força, um poder muito grande que foi se diluindo ao longo desse tempo. Esse crime envolvendo duas jovens estrelas da televisão foi prato cheio para esse jornalismo sensacionalista. Esse caso foi intensamente explorado pela mídia e houve muita especulação em torno da relação da vítima com o seu assassino. Olha só, eu, por exemplo, a vida inteira acreditei que os dois eram namorados na vida real. Olha que louco. Descobri por causa do documentário que isso não tinha nada a ver. Não tinha. A mídia sensacionalista misturou uma tragédia real com uma relação romântica que só existia no mundo da ficção. Olha, não é de se estranhar que tantos anos depois muita gente ainda siga acreditando que os dois tinham um caso extraconjugal para fora das telas. Pacto Brutal reconstrói os fatos com precisão, coloca o sensacionalismo de igual para igual numa reconstrução dessa história. Essa tragédia, né? E marcou a nossa geração, marcou nossa carreira também, num lugar muito vulnerável, sobre essa dicotomia dessa loucura, né, de interpretar e dar vida e morrer, né, em cena. É muito delicado, muito sério isso. E também o resgate dessa memória especial de uma atriz espetacular, Daniela Pérez, que com certeza, se ela estivesse viva, estaria fazendo muito sucesso. Muito sucesso, uma atriz excelente. Se você tá curioso, corre pra HBO para entender todos os detalhes dessa história trágica que por um breve momento parou o Brasil. Daniela Pérez foi morta com facadas. Esta revelação abre para a acusação a hipótese de um crime ainda mais surpreendente. Mais de 40 anos de jornalismo, foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. Você vê no Guilherme todas as características de um psicopata. Isso é muito mais agressivo do que as fotos dela no local, porque isso aqui é continuar matando a pessoa. A polícia trabalhou para não desvendar esse crime. São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender.
Desculpa. Justiça não dá para entender muito às vezes, né? A verdade é uma só. A versão são muitas.